Olá, pessoal! Então, na aula de hoje, nós vamos aprender a calcular a velocidade de uma reação química. A velocidade das reações químicas, elas diminuem gradativamente ao longo do tempo. Isso acontece porque, no início da reação, nós temos uma certa quantidade de reagente disponível para colidir e formar produto. À medida que o reagente ele vai se transformando em produto, vamos diminuindo a sua concentração no meio e também diminuindo o número de colisões que acontecem entre essas espécies de reagentes. Por isso que a velocidade das reações químicas ela diminui conforme o tempo vai passando. Ela também varia de uma substância para outra. Então, se nós temos uma reação com 2, 3, 4 reagentes ou 2, 3, 4 produtos, cada substância da reação vai ter uma velocidade que corresponde a ela. Nós também conseguimos calcular a velocidade média da reação a partir da velocidade de uma das substâncias envolvidas na reação, que é o que vocês vão aprender a fazer hoje. Nós temos dois tipos de velocidade de reação. Quando nós falamos na velocidade em relação a um dos produtos da reação, nós falamos em velocidade de formação, porque esse produto ele está sendo formado conforme a reação vai acontecendo. Por isso nós chamamos de velocidade de formação. Quando nós calculamos a velocidade de um dos reagentes da reação, nós chamamos essa velocidade de consumo. Isso porque o reagente ele é consumido ao longo do tempo, ele vai se transformando em produto. Para determinar a velocidade de uma substância, seja ela reagente ou produto, nós utilizamos essa formulazinha aqui. Então, a velocidade ela vai ser igual à variação da concentração que está em módulo. Lembrando, quando nós colocamos os números em módulo, eles sempre vão ter sinal positivo quando saírem do módulo. Isso porque a variação da concentração é sempre concentração final menos a concentração inicial, né? Sempre que a gente fala em variação, vocês têm que ter em mente que é final menos inicial. Se essa velocidade ela for uma velocidade de consumo, né, ela estiver se referindo a um reagente, a concentração final ela vai ser menor do que a concentração inicial, porque o reagente ele vai sendo consumido ao longo do tempo, ele vai diminuindo a sua concentração. Então, nós teríamos um número negativo aqui em cima da divisão, né, da fração. E não existe velocidade negativa, a velocidade ela tem que ser positiva. Por isso que, então, a variação da concentração ela é colocada em módulo para que nós tenhamos sempre um número positivo. Então, velocidade, variação da concentração, que é concentração final menos concentração inicial, dividida pela variação do tempo, que é tempo final menos tempo inicial. Por exemplo, então, considerando a reação de decomposição do gás ozônio para formar gás oxigênio. Então, vamos imaginar que em um balão de reação tem 10 mols do gás ozônio no início. Então, no tempo inicial, nós temos 10 mol de ozônio, mas depois de 2 minutos, restam apenas 4 mol de ozônio. Então, o problema, ele nos deu a concentração final de ozônio, certo? Depois de 2 minutos, 4 mol, então, concentração final. E deu a concentração inicial, 10 mol de ozônio. Ele deu o tempo final, que seriam os 2 minutos, e o tempo inicial é o tempo zero, quando ele não aparece no problema. Então, nós temos os 4 dados que a gente precisa para aplicar na formulazinha de velocidade. Então, montando aqui, velocidade relativa ao gás ozônio. Então, vai ser concentração final menos concentração inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Então, 4 menos 10 em módulo, para a gente ter número positivo sempre, e 2 menos 0. Isso vai dar 4 menos 10 dá menos 6. Como está em módulo, fica positivo, então mais 6. Dividido por 2 menos 0, que dá 2. 6 dividido por 2
nós temos que a velocidade em relação ao gás ozônio é 3 mol por minuto. Depois que nós sabemos a velocidade em relação ao gás ozônio, nós conseguimos descobrir qual que é a velocidade média de reação. Para isso, basta dividir a velocidade que vocês encontraram para o gás ozônio pelo coeficiente estequiométrico dessa substância na reação. Então, o coeficiente estequiométrico é esse número que fica na frente da substância que vocês estão utilizando para calcular a velocidade. Então, na frente da molécula do gás ozônio na reação, vocês têm o número 2. Então, eu peguei a velocidade encontrada para o gás ozônio e dividi pelo seu coeficiente estequiométrico na reação, que é 2. Então, ficou 3 dividido por 2. Então, a velocidade média da reação química, tá? Agora, nós não estamos falando em relação nem a produto e nem a reagente, é 1,5 mol por minuto. Essa unidade, ela vem do que apareceu para vocês no próprio exercício. Então, aqui em cima, na concentração, vocês têm mol, certo? Aqui, mol. E embaixo, no tempo, vocês têm minuto. Então, por isso que vai ficar mol por minuto, né? Mol em cima, daí barra minuto. Beleza. Se o problema, por acaso, pedir para vocês também encontrarem a velocidade relativa ao oxigênio, isso é bem comum, tá? Pedir para todas as substâncias da reação. É bem simples. Vocês sabem qual que é a velocidade média de reação? Então, é só multiplicar a velocidade média de reação pelo coeficiente estequiométrico de qualquer outra substância que o problema ou que o exercício pedir para vocês. Então, nós temos que a velocidade média de reação é 1,5 mol por minuto. Então, para a velocidade média do oxigênio vai ser 1,5 vezes 3, porque é o coeficiente estequiométrico do oxigênio na reação. Então, a velocidade de reação relativa ao gás oxigênio é 4,5 mol por minuto. Existem algumas coisas que afetam a velocidade das reações químicas, tá? São esses 3 fatores: a superfície de contato, a concentração dos reagentes e a temperatura. É muito comum que nós utilizamos, muito comum, principalmente na indústria, utilizar esses fatores para controlar a velocidade de reação, tá? Para aumentar a velocidade de reação dentro de um processo produtivo ou para diminuir a velocidade de reação dentro de um processo produtivo. Então, a superfície de contato, quanto maior é a superfície de contato, maior é a velocidade de reação, porque com uma maior superfície de contato entre os reagentes, nós temos maior contato entre eles durante as colisões. Então, isso vai tornar a velocidade de reação maior. Quanto mais concentrado, quanto mais a gente tiver de reagente na reação, também nós vamos ter maior volume de colisões e, por isso, um aumento na concentração dos reagentes vai provocar um aumento na velocidade de reação. A temperatura, ela também influencia na velocidade de reação. Então, por quê? A temperatura, ela é uma forma de energia. Se vocês lembrarem lá, quando a gente falou sobre energia de ativação na aula passada, é um mínimo de energia que os reagentes eles precisam ter para formar produto, né? Para que a reação realmente ocorra. A temperatura, ela é uma forma de energia. Então, se eu tenho um aumento na temperatura, eu vou ter maior rapidez para atingir essa energia de ativação e, por isso, a reação ela vai ser mais rápida, tá? Ainda tem uma relação com as reações endotérmicas e exotérmicas, mas que vai ficar para um outro momento nós discutirmos, tá? Uma coisa que é bem importante e que é usado muito na indústria são os catalisadores. Os catalisadores, eles são substâncias que vão promover um aumento de reação. Então, eles entram na reação, eles vão participar da reação, fornecendo um mecanismo alternativo para que essa reação ocorra. Como se fosse um caminho mais curto para a reação acontecer. Porque eles diminuem a energia de ativação da reação. Então, por exemplo, aqui, esse gráfico ele representa uma reação catalisada aqui no verdinho e uma reação não catalisada aqui no vermelho. Então,
Uma reação que não tem catalisador, ela precisa de todo esse tempo para atingir a energia de ativação dela e depois acontecer. Quando a reação ela é catalisada, essa energia de ativação ela vai ser menor, então vai precisar de menos tempo para que os reagentes atinjam essa quantidade de energia e prossigam para formar produtos. Então, o catalisador ele promove um caminho com uma menor energia de ativação e com isso ele aumenta a velocidade de reação. Essas substâncias elas participam da reação, promovendo esse caminho mais rápido de reação, e no final eles são regenerados, tá? Eles não formam outras substâncias. E por isso que é tão interessante para a indústria. Como eles são regenerados no final da reação, eles podem ser recuperados e reutilizados no processo novamente.